Meu nome é Sérgio Juliano, fundador, sócio da Almeida Porto e Associados. Hoje eu vou estar explicando para vocês essa planilha de como calcular o custo de um empregado na construção civil. Na primeira parte da planilha, nós vamos falar sobre a sua empresa. Imagino que você tem uma construtora e essa construtora tem uma classificação, um Código Nacional de Atividade Econômica. Esse Código Nacional de Atividade Econômica faz com que você tenha percentual de recolhimento sobre a sua folha de pagamento. E eu vou te explicar os detalhes. Esta primeira parte da falar do RAT, Risco Ambiental do Trabalho. Essa classificação normalmente é de 3% para o segmento de construção civil. Além do RAT, nós temos também o FAP, o Fator Acidentário de Prevenção. O FAP é divulgado anualmente pelo governo, normalmente entre os meses de setembro e dezembro, onde é definido o percentual para o próximo ano. Neste exemplo que eu estou utilizando, o RAT é de 3%, o FAP é de 0,5% e o RAT é ajustado de 1,5%. Então, essa parte da contribuição da empresa vai ser de 1,5% sobre a folha de pagamento. E agora nós chegamos no total dos encargos sobre a folha de pagamento na construção civil. Então, de recolhimentos para o INSS, para a Previdência Social, totaliza 27,3%. E o recolhimento mensal do FGTS, que é o Fundo de Garantia, no total de 8%, totalizando 35,3% sobre a folha de pagamento. Em resumo, qual foi a nossa conclusão neste exemplo? Um RAT de 3%, com FAP ajustado de meio, que chegamos em 1,5%. A parte da empresa 20%, a parte dos terceiros 5,8%, o RAT já ajustado 1,5%, totalizando 27,3%, mais o FGTS 35,3%. Então, nesse exemplo que nós estamos tratando, o encargo de INSS, de Previdência Social, mais fundo de garantia, totaliza 35,3% sobre a folha de pagamento. Pessoal, nós estamos entrando agora na primeira parte, onde a gente vai tratar dos salários. Neste caso, utilizei como exemplo o piso de um servente, um salário de R$ 1.977,04. Você pode também acrescentar outros funcionários, servente, pedreiro e outros profissionais da sua obra. Continuando essa primeira parte, agora nós vamos falar dos encargos. Então vem o INSS, que nesse exemplo totaliza R$ 539,00, que é a aplicação 27,30% sobre o valor do salário. Na sequência, falamos do fundo de garantia, 8% sobre o total do salário. Nesta parte agora, nós vamos falar de provisões, ou seja, não é uma despesa que você tem mensalmente sobre o salário, mas que você precisa provisionar, porque esse pagamento vai acontecer ou em dezembro ou quando acontecer as férias dos empregados. Nesse exemplo, o 13º salário está compondo R$ 164,69, que é a divisão do salário do empregado por 12. Então, você tem aqui uma provisão de 1/12 do 13º salário. Na sequência, nós vamos trazer a provisão das férias, também 1/12 de férias. Nada mais é do que o salário dividido por 12 mais 1/3, porque todas as férias são pagas com um acréscimo de 1/3 pela nossa legislação. Concluindo esse bloco de provisões para pagamento, nós temos então o INSS e o FGTS sobre as férias e sobre o 13º. E nesse exemplo, chega num total de R$ 135,60. Nós pegamos o quê? 1/12 de 13º, mais 1/12 de férias, mais 1/3, e aplicamos a somatória do INSS e do fundo de garantia. INSS mais fundo de garantia, 35,30%. Todo esse bloco aqui em azul claro, nós estamos falando de provisões.
não são despesas que acontecem mensalmente na sua folha de pagamento. O 13º salário vai acontecer lá nos meses de novembro e dezembro. As férias vão acontecer depois que o funcionário tiver 12 meses de trabalho, mas em algum momento esse custo vai existir. Por isso que nós chamamos e completamos esse bloco aqui de provisões para 13º, para férias e também o INSS e o Fundo de Garantia sobre o 13º salário e sobre as férias, totalizando só esse bloco em R$ 519,74. Agora eu vou explicar para vocês as provisões para o pagamento no caso de rescisão do contrato de trabalho. Nesse exemplo, nós estamos adotando uma situação de uma rescisão com aviso prévio indenizado de um contrato de 12 meses. A primeira linha, nós estamos compondo o fundo de garantia sobre a rescisão, a famosa multa de 40%. Então, a gente converteu em percentual e chegamos em 3,2%, que nesse exemplo dá R$ 63,27. Nós temos também a previsão do aviso prévio indenizado para um contrato de trabalho de 12 meses. E aqui a gente fez 1/12 de provisionamento para o caso de uma rescisão com dispensa sem justa causa. Nós temos também provisão para o 13º e as férias do aviso indenizado, e que nesse exemplo nós chegamos num valor de R$ 32,01. Temos também previsão do INSS e do Fundo de Garantia das férias sobre o 13º do aviso indenizado. E nesse exemplo a gente chega em R$ 11,30. Recapitulando, pessoal, todo esse bloco que nós falamos, o azul escuro da planilha, nós estamos falando de uma provisão para uma rescisão contratual de um contrato de trabalho que durou 12 meses e que foi na modalidade de aviso prévio indenizado. Nesse bloco, a gente conclui que, se somar os encargos, mais as provisões para pagamentos em dezembro, ou quando da saída de férias, ou quando de uma rescisão contratual, chegamos numa somatória de R$ 1.488. Isso corresponde a 75% do salário do empregado. Agora eu vou mostrar para vocês toda a parte da composição dos benefícios que são obrigatórios que as empresas devem fornecer aos funcionários. Estamos falando dos benefícios obrigatórios que as empresas têm que fornecer para os funcionários. O transporte. Neste exemplo, nós estimamos 2 vale-transporte por dia a R$ 5,20 vezes 22 dias úteis, que totalizou R$ 228,80. Convênio médico para o segmento da construção civil não é um benefício obrigatório e nem o convênio odontológico. Porém, caso a sua empresa venha fornecer esse tipo de benefício, a minha sugestão é que você coloque os custos também aqui na planilha. O seguro de vida e o auxílio funeral são itens obrigatórios na convenção coletiva da categoria. E aí você precisa fazer um orçamento com as corretoras e aí compor também esse custo e colocar aqui também na sua planilha. Os uniformes não são obrigatórios. Porém, caso a sua empresa exija que o funcionário utilize o uniforme, ela tem que conceder. Também existe uma previsão legal na Convenção Coletiva de Trabalho. A cesta básica ou vale alimentação pode ser também substituído pelo VR, pelo vale refeição. Neste exemplo, nós estamos estimando o valor de R$ 409,40 com base na Convenção Coletiva de Trabalho vigente. A refeição, ou o VR, o famoso Vale Refeição, nós estamos utilizando como base o valor de R$ 28,83 por dia, com base na Convenção Coletiva, que totalizando, num exemplo de um mês, de 22 dias úteis, totaliza R$ 634,26. Os custos com café da manhã,
tem previsão na convenção coletiva. Talvez você não saiba, mas na categoria da construção civil existem alguns detalhes de o que deve ser fornecido no café da manhã. Por exemplo, 2 pães, copo de café com leite, entre outros detalhes. É importante você consultar a convenção coletiva, contratar um fornecedor que atenda a esses requisitos e também compor o custo aqui. No lanche da tarde também existe prevenção na convenção coletiva, inclusive de horário que ele deve ser fornecido. Então, mais uma tarefa para você, fazer um orçamento com o fornecedor de lanche da tarde, de acordo com os requisitos da sua convenção coletiva e provisionar o custo aqui. Equipamentos de proteção individual, como capacete, bota, cinto, luva, óculos, todos esses podem ser obrigatórios ou não. Qual a sua fonte segura para fornecer o EPI? É com a sua segurança do trabalho. Você deve seguir a NR, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, a convenção coletiva e ainda todas as orientações do técnico ou do engenheiro de segurança do trabalho. E claro, orçar quanto custa tudo isso e compor o custo também aqui. Construção civil remete à obra. Em alguns momentos, a obra é em lugar exposto ao sol. A convenção coletiva traz, para esses casos, a empresa é obrigada a fornecer o protetor solar. Isso também consta na sua convenção coletiva e a minha sugestão é que o custo desse protetor solar seja estimado e registrado também aqui. Financiamento da saúde do trabalhador. Existe um programa de saúde com o SECONSE previsto na convenção coletiva. Nesse caso, nós seguimos o percentual definido na convenção coletiva, que é 1% sobre o salário do trabalhador, que nesse exemplo tem um montante de R$ 19,77. Existem alguns estudos no mercado de uma provisão para dias de chuva, faltas, acidente, atraso de material, entre outros imprevistos. A construção civil se baseia muito em estudos do CONSE, do Sinduscon e outras fontes do segmento. Alguns estudos chegaram em 4,57% sobre o salário do funcionário, para que a empresa consiga compor uma provisão para dias de chuva, acidente, falta de material e atrasos. A nossa recomendação é que você pesquise ao SECONSE, ao Sinduscon, qual é esse número atualizado para a sua região. Cursos de idioma. A sua empresa não é obrigada a fornecer. Porém, caso venha a fornecer, é importante que esse custo seja também lançado aqui na planilha, nesse campo específico. Cursos de formação profissional. Caso você tenha um plano de formação profissional, é importante que você tenha o montante desse plano já dividido por 12, para que você tenha uma provisão de custo mensal dessa formação. Bolsa de estudo. Caso a sua empresa forneça uma ajuda de bolsa de estudo para que esse funcionário faça uma faculdade ou um curso técnico, é importante compor o custo e deixar provisionado aqui. Tem uma linha específica para outros, onde você pode colocar outros benefícios que a sua empresa oferece por liberalidade ou por opção. E assim nós encerramos essa segunda parte, onde falamos dos benefícios que são obrigatórios pela lei ou pela convenção coletiva. E tem outras sugestões aqui de benefícios que a sua empresa pode ou não fornecer. Aí vai depender muito da particularidade do seu plano de benefícios. E assim nós concluímos a apuração de um custo do salário de um funcionário de R$ 1.977,04 e chegou ao total de R$ 4.758,24. Ou seja, mais que 2 vezes o valor do salário do empregado é gasto, tido como custo mensal na sua empresa. Ou seja, esse é o custo do Brasil para a construção civil na nossa região, de acordo com a convenção coletiva vigente. Recapitulando toda a nossa explicação, existe o percentual dos encargos da empresa, dos encargos e das provisões para pagamento em dezembro ou quando o empregado sai de férias e das provisões para um caso de dispensa sem justa causa com um aviso indenizado.
Lembrando que toda a nossa planilha foi feito simulado sobre um salário base de R$ 1.977,04. Esta planilha é uma sugestão para que você possa apurar o custo real de um empregado na sua obra. Veja como é muito importante você ter, além dos salários, as provisões, aquelas que você paga no final do ano, aquelas que você paga quando o empregado sai de férias, ou aquela que você vai ter que pagar quando você demitir esse empregado ou quando houver a rescisão do contrato de trabalho. Não deixando ou sendo menos importante toda a composição dos benefícios que a sua empresa fornece para os empregados, você ter o custo de tudo isso. Lembrando que o total ou final do seu empregado custa mais do que 2 vezes o salário dele. Por isso, empresário, a importância de você ter composição do custo dos empregados da sua empresa. Se fez sentido para você e se essa planilha te ajudou, não deixe de seguir as nossas redes sociais, continue tendo acesso a mais conteúdo para que você consiga apurar cada dia melhor o resultado da sua obra.